Você sabe o que é um decreto? Um decreto é um documento oficial que o governo publica para criar regras ou organizar decisões. Ele pode ser feito pelo presidente da República, por um governador ou por um prefeito, vai depender do assunto que ele está tratando. E ele tem força? Um decreto tem força, sim, ele vale como uma regra oficial do governo e pode ser usado para justificar decisões e mudanças. Mas ele também tem limites. Ele não pode passar por cima da Constituição e nem pode tirar direitos que já existem na lei. Se ele ultrapassar esses limites, ele pode ser questionado e derrubado, inclusive pela Justiça. E se o decreto for para fazer dos nossos rios amazônicos um tipo de estrada, caminho gigantesco para a passagem de veículos pesados e imensos? No caso desse decreto que a gente está falando aqui, ele é um decreto do presidente e trata de uma questão muito grave, porque envolve 3 dos principais rios da Amazônia. Ou seja, é algo que pode ter impacto direto sobre diversos territórios, comunidades, sobre a vida de muita gente. E se tudo der errado, isso pode ser o futuro do Rio Tapajós, no Pará, Rio Madeira, em Rondônia, e Rio Tocantins, na divisa entre os estados do Pará e Tocantins. Bora entender um pouco mais sobre o que está acontecendo e como isso pode impactar a sua vida? Então, fica com a gente até o fim. E bora cidadaniar! Três, dois, REC! Olá, eu sou Joshua Lacerda. Eu sou Bruna de Paulo. E este é o podcast 321 REC, uma produção sonora do grupo pesquisante e extensionista Rádio, Educação, Cidadania, da Universidade Federal de Rondônia. Lembra do decreto que falamos no início desse episódio? Então, é exatamente o Decreto 12.600, de 28 de agosto de 2025, assinado pelo governo federal, e que inclui os rios da Amazônia no Programa Nacional de Desestatização. Traduzindo, coloca trechos estratégicos dos nossos rios como espaços de negociação com a iniciativa privada. E esses espaços são parte do cotidiano de muitos povos e comunidades que dependem dos rios como são e estão, para viverem e tirarem seu sustento. É uma concessão, mas concessão, já viu, né? É quando o Estado entrega para uma empresa o direito de explorar alguma coisa que é pública. Continua sendo algo que, em teoria, é do povo, mas, na prática, uma empresa passa a controlar e lucrar com aquilo. Isso pode acontecer com alguns serviços, como água, energia, mas também pode acontecer envolvendo rios, territórios, recursos naturais, que muitas vezes isso vem junto com impactos ambientais, restrições e ameaça direta ao modo de vida das comunidades. Bora entender um pouco da situação do Decreto 12.600 com Iremar Ferreira, integrante do Instituto Madeira Vivo e do GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental. Esse decreto é fruto da pressão da bancada do agronegotóxico, né, que assim a gente identifica, considerando que aquela bancada aqui pressiona através das suas indústrias, das suas grandes corporações, empresas, para que avance cada vez mais a expansão, né, da produção de grãos, de modo particular em Rondônia, nessa parte do Amazonas, inclusive em sentido Acre também, né, nesse grande Arco Norte assim denominado porque é uma região que envolve desde Rondônia, Acre, passando pelo Amazonas, Pará e conectando lá com o Maranhão, incluindo Mato Grosso, em que se prevê um conjunto de infraestruturas para potencializar a expansão do agronegócio, que envolve hidrovias, rodovias, ferrovias, né, obras de infraestrutura para dar suporte a esta ação. Essa ação que, de modo particular, só favorece o agroexportador, em detrimento das nossas comunidades. Então, por isso que nós, do Madeira, junto com o Tapajós, junto com o Tocantins e demais rios da Amazônia, estamos pedindo a revogação já desse decreto. Porque como vamos fazer consulta prévia, livre, informada e de boa fé nas comunidades, como preconiza, né, a Convenção 69 da OIT e o artigo 225 da Constituição Federal, que é o direito ao ambiente sadio e equilibrado, como vamos fazer
isso se tem um decreto que favorece aí a implantação de hidrovias por meio da concessão pública para favorecer o agro. Então, dessa maneira, nós precisamos discutir o que beneficia as nossas comunidades. Queremos sim projetos de infraestrutura que atenda às especificidades de nossas comunidades. Então, diante disso, nós pedimos ao presidente Lula que revogue o decreto 12.600 para que a consulta prévia livre, bem informada e de boa-fé seja feita de fato e de direito. E a situação não está nada fácil. Há semanas, povos originários de diferentes localidades do Brasil, especialmente do Pará, ocupam o terminal da Cargill, em Santarém. O motivo? Justiça pelos rios amazônicos. Isso mesmo. Elas e eles lutam, dia e noite, junto a dezenas de apoiadores, não só pelo rio Tapajós, mas também pelas comunidades dos rios Madeira e Tocantins. Uma batalha coletiva pela consulta livre, prévia e informada que não tem sido feita e que viola a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, a privatização vai seguindo seus caminhos, com a publicação de editais para dragagens e sedimentos, e aprofundamento do calado dos rios, com previsão de explosões de massas rochosas para aumentar a distância do fundo à base das águas. Isso facilita o percurso das grandes embarcações e prejudica a diversidade da vida aquática, de animais, plantas e de comunidades ribeirinhas. Não privatizar o Rio Madeira, o Tocantins e o Tapajós é importante para a saúde da população. Você que está me ouvindo, pensa, você não quer mais mercúrio na tua comida, porque isso vai te trazer câncer para ti e a tua família. Então, não deixe envenenar o seu rio, não deixe dragar o Rio Madeira, não deixe dragar o Tapajós e nem o Tocantins. E vamos junto para a luta. Defender os rios da privatização contra o decreto 12.600 é assegurar o direito da população tradicional de ir e vir dos peixes, da nossa biodiversidade em si. Proteger a natureza é a nossa luta principal. E aí vem a pergunta: a porteira se abre assim mesmo, sem qualquer diálogo, consideração e respeito com quem está lá há dezenas de anos? A advogada popular, mestre e doutora em Direito Socioambiental, Bruna Balbi, explica algumas soluções que as comunidades podem e devem adotar nesses casos. Então, é importante a gente falar aqui que as comunidades não estão sem saída. Existem caminhos legais e políticos bastante importantes. Um primeiro passo é denunciar, buscar apoio de instituições que têm a obrigação de agir, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e também órgãos ambientais. Tem que exigir informações, transparência, pedir documentos, cobrar explicações, cobrar audiência pública e exigir que tudo isso seja feito de forma aberta. Como esse decreto atinge comunidades tradicionais, povos indígenas e quilombolas, tem ainda um ponto fundamental, que é o direito à consulta prévia. O governo ele não pode decidir sozinho, ele tem que ouvir as comunidades primeiro, explicar e respeitar esse processo. Ouviu? O governo não pode decidir sozinho. Escuta essas vozes aqui. O Rio Madeira não é mercadoria. O Rio Madeira não está à venda. Nossas águas não são mercadorias. Os rios são nossos, são do povo. Os nossos rios não estão à venda. O Rio Madeira não é mercadoria. Águas para a vida e não para a morte. É sobre isso. Sobre o que as comunidades querem. Sobre o futuro de milhares de pessoas que vivem dos rios e com os rios. Todos os dias, todas as noites. As negociações estão em curso. A ocupação no terminal da Cargill, em Santarém, resultou na suspensão do processo de contratação da empresa de dragagem do rio Tapajós. Mas isso não é o suficiente. A luta continua. E é só a união dos povos, comunidades, coletivos e movimentos sociais pode parar essa saga desenvolvimentista rumo a uma tragédia socioambiental na Amazônia. Muito além do caminho jurídico, tem uma coisa que é essencial: a organização e mobilização coletiva.
Porque quando o povo se une, denuncia e dá visibilidade, fica muito mais difícil o governo e as empresas avançarem por cima dos direitos. É por isso que esse decreto ele tem que ser olhado com muita atenção, porque quando uma decisão é tomada assim, por decreto, muitas vezes ela acontece rápido e sem diálogo com quem mais vai ser afetado. E quando a gente está falando de rios da Amazônia, de territórios onde vivem comunidades inteiras, isso não é um detalhe, isso é vida, é direito, é futuro. Por isso é tão importante que as comunidades estejam informadas, organizadas e cobrem respeito. Porque direito não é favor, é obrigação. Acompanhem tudo sobre as manifestações pelos rios amazônicos nos sites regionais e nos perfis dos povos originários e colaboradores das redes sociais. Isso mesmo, Oi Comunidade, Morales aqui da coordenação do REC. Isso que a Bruna e o Joshua nos trazem é muito importante. É uma comunicação que tenta traduzir o peso desse decreto 12.600. Então, a comunicação compartilhada é relevante nessa hora, assim como a comunicação popular que está acontecendo desde sempre com a companheirada das redes sociais e também nos canais de mídia indígena. E a gente precisa mostrar para as pessoas que o que está rolando lá é muito grave, né? Então ajude a reverberar as pautas de combate à privatização dos nossos rios amazônicos e apoie a comunicação comunitária e popular dessa pauta urgente pela vida. Acompanhe tudo sobre as manifestações pelos rios amazônicos nos sites regionais, nos perfis dos povos originários e colaboradores nas redes sociais. A gente vai deixar os endereços aqui na legenda. Participe, comente, compartilhe, fure as bolhas e lute junto. Decreto 12.600 não vai nos calar. O rio é vida, não é pra dragar. Com a força da aldeia, vamos lutar pela Amazônia, nosso lar. Para contribuir com o manifesto, acesse o site emdefesadosrios.com. Repito, emdefesadosrios.com. Eu sou Joshua Lacerda. E eu, Bruna de Paulo. E te convidamos a caminhar com a gente. Bora cidadaniar? Pra sempre a correr nossos direitos. 3, 2, 1, REC.